Boas-vindas a essa aula onde nós vamos falar exatamente a respeito dos conceitos. Isso daqui é uma aula conceitual. Como que vai funcionar essa aula? Eu vou trazer para você, eu vou trazer conceitos que são utilizados por Viktor Frankl. São conceitos utilizados por Viktor Frankl dentro das suas obras terapêuticas. Quais são as obras terapêuticas de Viktor Frankl? Especificamente nós temos o Teoria e Terapia das Neuroses e nós temos o Psicoterapia na Prática. Esses são as duas obras que eu costumo chamar de obras terapêuticas do Viktor Frankl, porque elas são especificamente obras que vão falar a respeito da realidade de atendimento, da realidade terapêutica, tá joia? Você precisa entender esses conceitos para que você consiga entender de fato o que Frankl fala em cada uma dessas obras, tá bom? Então olha só, o primeiro conceito que eu preciso entender é o conceito de etiologia. Tiago, o que é etiologia? É onde está a causa do problema. Tá? Quando eu falo a respeito de etiologia, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando entender onde que está começando o problema. Onde que está a causa daquele problema. E ao falarmos de etiologia, nós temos duas realidades que são descritas que são definidas aqui dentro das obras de Viktor Frankl como uma etiologia somatogênica, e aqui nós chegamos ao nosso segundo conceito, uma etiologia somatogênica e uma etiologia psicogênica. O que é uma realidade somatogênica e uma realidade psicogênica? Gente, eu dou até risada, porque você olha para uns conceitos como esse daqui, você fala, cara, o que o Thiago está falando? Está falando grego. E literalmente, gente, nós estamos falando de palavras gregas. A palavra etiologia tem raiz grega, a palavra somatogênica também tem raiz grega. Mas se você olha, a palavra é esquisita, mas se você entende os conceitos gregos, principalmente de corpo, de psique e de espírito, fica tranquilo, você tira de letra isso daqui. No grego, a palavra soma, não é junto que se escreve, mas eu estou separando aqui para poder explicar para você. A palavra soma significa corpo. E a palavra gênica deriva da palavra grega gênesis, que significa origem. Então fica muito simples você entender que somatogênica é uma coisa que tem origem no corpo. Psicogênica é o quê? É a junção da palavra grega psique mais a palavra gênesis, ou seja, origem na psique. O que é a etiologia? Onde está a causa do problema? A etiologia é isso, onde está a causa do problema? A causa do problema, portanto, ela pode ter a sua origem no corpo ou a sua origem na psique. É muito simples isso. Existem alguns problemas que nós enfrentamos cuja origem nós encontramos no corpo, outros problemas cuja origem nós encontramos na psique. É isso. Legal. Daqui a pouco eu trago exemplos aqui só para poder ilustrar para você, tá joia? Vamos seguir aqui para um outro conceito. Uma coisa é a etiologia do problema, onde nós nos perguntamos onde está a causa. Outra coisa é a sintomatologia. O que é a sintomatologia? Sintomatologia é onde o problema se manifesta. Onde o problema se manifesta. Sintomatologia. São sintomas. E o que são os sintomas? É a manifestação de um problema. É onde esse problema está, de fato, se manifestando. E aí a sintomatologia, ela pode ser
ela pode ser fenopsíquica, ou melhor, fenossomática. E a sintomatologia pode ser fenopsíquica. Ah, Thiago, mais uma palavra esquisita. É esquisita mesmo, mas é muito simples também. O que é o fenô? Fenô vem da palavra grega phainomeno, que significa fenômeno. A mesma coisa aqui, fenopsíquica, fenossomática. Lembra do soma aparecendo aqui? Corpo, e aqui de novo, psíquica, né? É a psique do grego psique, tá bom? Então o que nós temos aqui? Quando eu falo que a sintomatologia é fenossomática, eu estou dizendo que ela é um fenômeno, ela se manifesta, no fim das contas, ela se manifesta no corpo. Corpo não, no corpo. Quando eu digo que a sintomatologia é fenopsíquica, eu estou dizendo que ela se manifesta na psique. Pronto, gente. Muito simples, tá? Muito simples. Ah, Thiago, não é simples nada. É simples. Você tem a etiologia. A etiologia, ela pode ser somatogênica e psicogênica. Aqui por hora, tá? Por hora. Você vai ver que tem uma coisinha a mais aqui, que é o diferencial de Frankel. E você tem a sintomatologia, que pode ser fenossomática ou fenopsíquica, tá? Somática deriva do corpo, psíquica deriva da psique. Agora vamos pegar um exemplo só para poder ilustrar isso daqui. Na obra de Viktor Frankl, Teoria e Terapia das Neuroses, que é esse livrinho preto aqui, o que Frankl ele traz? Ele traz na página 60, tá, do Teoria e Terapia das Neuroses, página 60. O que ele vai trazer? Vai trazer uma tabela que vai ilustrar exatamente essa realidade que eu estou trazendo aqui para você agora. Ele vai dizer o seguinte, que existem alguns problemas, como por exemplo, a etiologia é somatogênica. Vamos pegar aqui, ó, etiologia somatogênica e sintomatologia fenopsíquica. Então deixa eu até trocar de cor aqui, só para a gente poder entender. Vamos lá, somatogênica e a sintomatologia é fenopsíquica. Gente, o que ele está dizendo aqui? Que a raiz do problema é no corpo, a origem é no corpo, a origem do problema é física, mas a manifestação é psíquica. Ele dá aqui o exemplo da psicose. O que é a psicose? A psicose é a etiologia, a origem está no corpo, tá? E a manifestação está na psique. Ou seja, o problema é físico, o problema é corporal, o problema é orgânico, mas a manifestação desse problema acontece na esfera psíquica através de uma psicose. Olha só que interessante. E aí, daí nós temos a palavra psicose. Uma origem no corpo, mas uma manifestação na psique, nós temos a psicose. Ele continua e traz aqui um problema que é somatogênico, ou seja, a origem no corpo, e a manifestação é somática, fenossomática. O que nós temos aqui? Nós temos a doença no sentido comum. Como assim uma doença no sentido comum? A pessoa pegou dengue. A origem é o corpo, está no corpo, é um problema com origem no corpo, e a manifestação é no corpo também. A pessoa tem febre, dores de cabeça, manchas pelo corpo e assim vai. Então, nós estamos falando aqui, gente, esse quadro que eu estou descrevendo para você é um quadro médico. Os médicos, eles entendem isso daqui muito bem. Sobre etiologia, sobre sintomatologia, mas eu preciso compartilhar isso com você porque, afinal de contas, Viktor Frankl era médico e o conceito que ele vai criar é um conceito completamente médico também. A inovação de Viktor Frankl. Bom, agora vamos falar quando o problema ele tem a sua origem na psique, ou seja, etiologia psicogênica. A origem é psíquica quando a origem é psíquica e a manifestação é fenopsíquica,
ou seja, ela se manifesta psicologicamente, um exemplo que Viktor Frankl traz é o da psiconeurose. É uma pessoa neurótica, uma pessoa psiconeurótica, é uma pessoa que tem um problema de raiz psíquica, de origem na psique, e a manifestação também é psíquica. A pessoa neurótica psiquicamente. Quando eu tenho uma origem na psique e uma manifestação no corpo da pessoa, eu posso ter a neurose orgânica. A neurose orgânica. Tem um problema psicológico que se desencadeia, quem acaba sofrendo é o corpo. Se manifesta no corpo. Tá bom? Então, eu posso ter por exemplo, uma depressão que tem a sua origem no corpo, somatogênica, e que vai se manifestar onde? Na psique, fenopsiquicamente. Eu posso ter uma depressão cuja raiz é psicológica, psicogênica, a etiologia é psicogênica, nasce na psique, e a manifestação também é na psique, fenopsíquica. Tá? Eu não sei se deu para poder entender isso. Qualquer dificuldade que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Legal. Etiologia, sintomatologia. Esse aqui é o primeiro passo que a gente precisa dar. Só que Frankl, quando nós falamos de Viktor Frankl, nós podemos dizer que Frankl amplia a noção de doenças. Ele amplia a noção de doenças, trazendo fenômenos previstos pelos padres do deserto. Olha só que interessante. Gente, isso daqui não é que Viktor Frankl vai citar os padres do deserto. Eu estou falando dos fenômenos previstos pelos padres do deserto, são aqueles fenômenos espirituais. Especificamente, aquele fenômeno da filáusia, do amor de si contra si. Amor de si contra si. Exatamente o egoísmo. O egoísmo, o fechamento da pessoa. Fechamento em si. A pessoa fica fechada em si mesma. Frankl, ele mostra exatamente que esse egoísmo, esse fechamento, a pessoa que acredita que basta a vida dela, que ela não tem que dar resposta para ninguém, para nada, que ela não precisa ser responsável, que ela não precisa assumir o seu dever do dia a dia, enfim, é uma pessoa completamente fútil, no sentido mesmo da palavra futilidade, uma pessoa que é autorreferente, ela olha somente para si mesma. Então, essa pessoa que sofre dessa filáusia, novamente, filáusia não é um conceito que Frankl usa. Filáusia é um conceito dos padres do deserto, mas que cabe muito bem aqui. Uma pessoa egoísta, uma pessoa fechada em si mesma, essa pessoa, ela também acaba sofrendo. Ela acaba sofrendo de uma neurose noogênica. Ela acaba sofrendo de uma neurose noogênica. Ela acaba se tornando o centro da realidade. A pessoa se torna o centro da realidade. Ela se torna o centro da realidade. E por se tornar o centro da realidade, gente, nenhuma pessoa é o centro da realidade. Ou quando a pessoa se coloca numa posição de se tornar o centro da realidade, o que está acontecendo ali na prática é uma distorção da percepção da realidade. A pessoa está psicologicamente percebendo a realidade de uma forma completamente distorcida. O que acaba afetando o ego. Isso afeta o ego da pessoa. Afeta, de uma certa maneira, inclusive a personalidade de uma pessoa. Por quê? Porque ela está tendo uma percepção distorcida da realidade. Então, a neurose noogênica, ela vai ser uma neurose. Olha só, uma neurose. O que é uma neurose? É a sintomatologia. Neurose é uma realidade
fenopsíquica. Fenopsíquica. Então, aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da sintomatologia. Sintomatologia é fenopsíquica, é uma neurose. Porém, qual é a sua raiz? Sua raiz é noogênica. É noogênica. Estamos falando do que aqui? Estamos falando da etiologia. O que Frankl faz, portanto, gente? Olha só, é fazer isso daqui. Além da etiologia somatogênica, da etiologia psicogênica, nós temos uma etiologia noogênica. Ele acrescenta o dado do nous dentro da medicina. Olha só, gente, é uma revolução dentro da medicina. É origem na espiritual. Ele acrescenta à medicina um novo conceito de neurose, que é exatamente uma neurose, um sintoma psíquico que tem a sua causa no espiritual. No espiritual. Tem a sua origem no espiritual. É o conceito de noogênico. Então, essa neurose noogênica é, no fim das contas, o quê? É, no fim das contas, um problema psíquico que a pessoa vai ter, mas cuja a sua etiologia será espiritual, será noogênica. Neurose noogênica. Só para você ter uma ideia, esse conceito de neurose noogênica, ele foi algo tão inovador, mas algo tão inovador que, inclusive, os dicionários de medicina, ou alguns dicionários de medicina, acrescentaram esse conceito de neurose noogênica dentro das definições do próprio dicionário de medicina. Você pega, por exemplo, o Farlex. O Farlex é um desses dicionários de medicina que traz ali o termo de neurose noogênica. Genic neuroses. Se você pesquisar por esse conceito aqui lá no Farlex, você vai encontrar o conceito de neurose noogênica. Ou seja, gente, não é que o espírito vai adoecer aqui. O espírito ele não adoece. Vale lembrar, deixa eu colocar esse trem aqui. O espírito não adoece. O espírito não pode adoecer, ele não é afetado materialmente por nada. E por isso ele não adoece. É uma realidade ilimitada do ser humano. O espírito não adoece. Vou colocar aqui 2 pontos de exclamação. O espírito não adoece. Mas, pela pessoa estar descompensada espiritualmente, ou seja, ela não está suprindo necessidades espirituais, preenchendo de atos espirituais, de atos autotranscendentes, de valores a vida dela, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai adoecer psicicamente. Então, o impacto, o problema da neurose, a neurose é uma realidade fenopsíquica. É a psique da pessoa que está adoecendo. Mas a raiz desse adoecimento é espiritual. A pessoa está fechada dentro de si, ela não está sendo autotranscendente, ela não está vivendo valores e por isso ela adoeceu psicologicamente. Ela está sofrendo de uma neurose noogênica. Tá joia? Então, por isso, a grande importância, principalmente dos terapeutas, dos psicoterapeutas, também dominarem a logoterapia. Também dominarem alguma técnica, algum método, alguma ciência que dê a elas amplitude espiritual para entender que problemas humanos eles podem ter raízes espirituais e não necessariamente apenas raízes físicas ou psicológicas. Tá joia? Espero que você tenha compreendido a proposta aqui da aula. Era realmente uma aula mais conceitual, simplesmente para você poder entender e ter esse domínio conceitual dessas questões um pouco mais médicas que Viktor Frankl traz, justamente para que você consiga compreender aí as obras terapêuticas de Viktor Frankl. Tá joia? Nos vemos então na nossa próxima aula. Grande abraço.